De volta com as últimas informações do Fluminense neste feriadão. Você que está aí relaxando, dando aquela descansada. Se você está no Rio de Janeiro, região dos Lagos, já recebi algumas mensagens aqui mais cedo da galera que foi para a região dos Lagos e tá tomando uma chuva danada, infelizmente, né? Um baita feriadão, sexta-feira, sexta, sábado, domingo, mas infelizmente dessa vez o tempo não colaborou, o que é uma pena, né? Porque foi raro esse ano, acho que só esse ou mais um, não lembro, porque feriado para mim é praticamente como um dia normal, mas tivemos pouquíssimos feriadões esse ano, né? Então, na hora da galera dar uma descansada, curtir uma praia, o tempo não colaborou. Mas, enfim, pelo menos dá para dar aquela descansada para quem não está trabalhando, né? Que não é o meu caso aqui. Eu estou trazendo informação para vocês neste momento aqui. Temos algumas notícias. Pela manhã, eu cheguei a falar sobre planejamento. Foi exatamente esse o tema que eu tratei, um dos temas que eu tratei aqui no vídeo de mais cedo. E agora temos notícias já em relação aos jogadores que podem sair. Até falei, cheguei a citar os jogadores que estão com contratos se encerrando agora no final do ano, que eu acho que esse não é o grande problema da diretoria do Fluminense para depois que o time garantir a permanência na Série A em 2024, que é o que a gente espera, mas sim os jogadores que foram contratados, que têm contrato ainda até o final de 2025, pelo menos, jogadores caros e que não estão rendendo e não estão sendo aproveitados. Mas, relembrando aqui, a gente tem Manuel, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Gianluca Mi e Marquinhos, com contrato acabando agora. Mas o primeiro jogador que deve fazer parte dessa barca, que vai zarpar aí em final de dezembro e início de janeiro, é o goleiro Felipe Alves. Que surpresa também, né? Felipe Alves, só faltava renovar o contrato do Felipe Alves também, uma contratação que veio a pedido do Fernando Diniz, que leva ele para todos os lugares. Espero que o Felipe Alves agora vá para o Cruzeiro também, né? Seguindo a lógica, ele sempre vai onde o Diniz está. Espero que ele vá para o Cruzeiro. O Cruzeiro já pode se movimentar já nos bastidores para levar o Felipe Alves. Mas eu vou colocar na tela aqui essa matéria assinada pelo Marcelo Neves lá no GE. Me chamou a atenção aqui algumas coisas. Ele tem 36 anos, fez apenas 3 partidas pelo Fluminense, né? E já foi o suficiente, né? O goleiro tem desejo de ser mais aproveitado e não foi procurado pelo Fluminense para uma renovação. O clube, por sua vez, só irá tratar do tema mais abertamente após o término do Brasileirão. A gente já sabe, o Fluminense não está tratando das renovações por enquanto. Até por uma questão de bastidor, para não tirar a motivação dos jogadores que não vão ficar para o ano que vem, para não gerar problemas internos. Agora basta os que já ocorreram, basta toda a pressão que tem para se levar da Série A. Então a diretoria está segurando para tratar desse tema somente quando o time estiver livre do rebaixamento. E aí, diz aqui o seguinte: ele está livre no mercado após o empréstimo do Fortaleza ao São Paulo se encerrar no final de 2023, porém, apesar de pouco utilizado, o goleiro criou identificação com o Fluminense. Então tá, né? E não quer que o tema seja motivo de problemas ou motivo de conturbar o ambiente nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Felipe Alves, primeiro, assim, a autoestima está em dia, né? Isso é sempre muito importante. Quem dera eu tivesse toda essa autoestima. Segundo, cara, que assim, você pode ficar tranquilaço. Você não vai criar um problema interno com isso, tá? Pode ficar tranquilo. A gente não vai criticar, a gente não vai reclamar, a gente não vai brigar, tá? A gente não vai pressionar. Fique tranquilo para escolher seu clube, para sair quando você quiser. Ficar à vontade. Não precisa se preocupar, né? A gente agradece aí, daqui a pouco tem a nota, né, do Fluminense, agradece aos serviços prestados e vá ser feliz, porque o problema interno, eu até evito ficar falando isso porque, assim, eu gosto e realmente prezo pelo respeito a todos os profissionais. Felipe Alves foi contratado, ele não colocou a arma na cabeça de ninguém para ser contratado, né? Foram lá e contrataram. Porque o Diniz pediu. Dane-se, ele foi contratado, tá ali trabalhando, tá fazendo a parte dele com qualquer outro profissional. Não serviu, não deu certo, não foi bem? Beleza, segue a vida, porque é assim que é no futebol. Eu acho que é uma contratação que não deveria ter sido feita. Mas, já que foi, é respeitar o contrato, encerrou, um abraço, ele vai seguir a carreira dele em outro lugar e o Fluminense vai seguir a sua vida. Outro jogador que pode sair é o Marquinhos,
né? O Gustavo Garcia também publicou lá no GE que o Marquinhos foi outro jogador, até o momento, não procurado pela diretoria para renovar para o ano que vem. Lembrando que ele está emprestado até o final do ano pelo Arsenal da Inglaterra. Lá atrás, eu trouxe a informação para vocês aqui de que o valor de compra do Marquinhos é altíssimo, superando, se eu não me engano, foi 12 milhões de euros a informação que eu trouxe lá atrás. Se eu não estiver enganado, acho que foi mais ou menos por aí. Então, um valor altíssimo, vai dar mais de 12 milhões de euros na cotação atual, vai dar uns 70 milhões de reais mais ou menos, totalmente fora da realidade. Não acho que o Arsenal deve ter o interesse de seguir emprestando aqui para o Brasil, talvez, enfim, não sei também o que eles estão pensando. Então, acho é um jogador que, apesar de jovem, não teve um desempenho muito irregular, foi bem na Libertadores, depois se lesionou, não voltou bem, até fez um jogo interessante contra o Internacional. É um jogador que eu acho até que tem potencial, mas não conseguiu mostrar todo esse potencial, principalmente que ele mostrou contra o São Paulo, pelo São Paulo antes de sair daqui, suficiente para não, tem que contratar, não, tem que tentar um novo empréstimo. Também é natural que a diretoria do Fluminense não tenha procurado o Marquinhos até agora, justamente pelo mesmo motivo de todos os outros, né? O clube está focado, a diretoria está focada nessa reta final e não vai começar a movimentar os bastidores agora com renovação e com dispensas. Não faz o menor sentido do ponto de vista, né, de diretivo, de quem comanda o clube, tomar essas decisões neste momento. Mas, certamente, nas internas, nas conversas entre Mário Bittencourt e Paulo Angione, imagino eu que essas decisões elas já estão tomadas, elas só não foram verbalizadas ainda, mas isso vai ocorrer em breve. Aí dependeria de uma negociação com o Arsenal, do Mano também, se ele for o treinador do Fluminense no ano que vem, do Mano desejar a permanência dele, já que ele não vinha tendo tantas oportunidades com o Mano recentemente. Enfim, mas creio eu que são dois nomes que realmente deverão constar nessa barca que vai zarpar no final do ano aí e que eu espero que tenha muito mais gente. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link para Mais Ágil, grande parceira aqui do canal do Leste, uma empresa de confiança que atua na antecipação do FGTS, do seu fundo de garantia. Se você está precisando antecipar esse dinheiro, tem lá essa necessidade por algum motivo, quer fazer um investimento, uma reforma, alguma coisa, não sei, trocar de carro, trocar de moto, entre em contato com a Mais Ágil, porque aquele dinheiro que você não pode mexer, ele cai na tua conta. É claro que tem, né, todos os detalhes, os trâmites para você resolver, as taxas envolvidas, então por isso vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Vou deixar aqui o link no comentário fixado, só você clicar lá, faz uma consulta, vê qual é, vê como funciona, tire suas dúvidas e eu tenho certeza que eles vão te atender super bem. E olha só essa notícia aqui, engraçado que a gente começou a falar de SAF nesses últimos dias e aí estão surgindo quase que diariamente notícias envolvendo SAF de outros clubes que são, acho que, oportunidades interessantes para a gente observar o que está acontecendo nos rivais, nos outros clubes, para balizar o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, para tratar sobre a SAF do Fluminense à medida que o tempo for avançando. Então é muito importante ver o que está ocorrendo em outros lugares, inclusive fora do país. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que aqui no Brasil está voando, está muito bem, obrigado. Também é dono de outros clubes pelo mundo afora. O Lyon na França, o Crystal Palace na Inglaterra, e acho que tem mais um outro clube menor em outro lugar. Enfim, Molenbeek, se eu não me engano, o nome do clube. Só que o Lyon, olha a situação do Lyon, recebeu uma punição pesada e está provisoriamente rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada. Além disso, o Lyon também sofreu um transfer ban e não poderá fazer contratações. Para evitar o rebaixamento, Textor precisará quitar dívidas, que aumentaram de 458 milhões de euros para 508 milhões de euros. 3,1 bilhão na cotação de reais, né, na cotação atual. A punição foi definida pelo órgão que regula isso lá no futebol francês e ele prometeu a esse órgão, de acordo com o site Yahoo Sports, que pretende vender jogadores do Lyon e ou do Botafogo, clube que ele também comanda, ou ainda negociar 45% das ações que tem no Crystal Palace da Premier League, que também faz parte do grupo. O site comenta também que Textor teria saído confiante dessa reunião, mas que o órgão não teria concordado que a situação é simples. Segundo a decisão, o Lyon será rebaixado à segunda divisão se a situação financeira não melhorar drasticamente. Lá na Europa, há um controle, não sei se muito grande, não sei se tão eficaz, eu não tenho tanto conhecimento assim para falar disso, porque há
algumas formas de driblar o fair play financeiro, enfim, uma série de manobras que os clubes europeus fazem para driblar isso. Mas eles ficam em cima. A dívida aumentou, o faturamento talvez tenha caído ou talvez não tenha aumentado, e agora, se o Textor não resolver esse problema, o Lyon pode ser rebaixado. Olha só como a gente tem duas realidades completamente diferentes em dois clubes que fazem parte do mesmo grupo. E se for lá no Crystal Palace, é outra coisa. Então o Lyon é mais um exemplo de que SAF por si só não é uma solução. Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem fundamentada e ela tem que ter dirigentes responsáveis que consigam tornar o clube saudável financeiramente e, ao mesmo tempo, brigar por títulos. Não estou nem dizendo que o Textor é irresponsável lá na França, porque eu não tenho esse nível de detalhes para opinar sobre isso. Mas é fato que tem um problema, e não é de hoje, ele já vem sendo pressionado já há muito tempo, e ele não está conseguindo resolver esse problema. Aí ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, vai ter que vender jogador. O Botafogo tem Luiz Henrique, tem Igor Jesus, jogadores extremamente valorizados. E talvez vai vender esses jogadores para pagar a conta do Lyon. É assim que funciona. Mas aí a gente olha para isso e fala, tá vendo? Olha aí, é legal? Pô, gente, mas, sei lá, vamos supor que ele venda o Igor Jesus, venda o Luiz Henrique. Beleza, ele vai vender, depois vai comprar outros jogadores, vai colocar no lugar, tá pior do que estava antes o Botafogo. Então, sabe, não tem uma lógica, necessariamente, não é sempre preto no branco a coisa. São muitos detalhes que a gente tem que abordar com calma, com sobriedade, para a gente não ficar com narrativas e análises vazias. Porque o modelo por si só ele não é salvação. O modelo por si só não é perfeito. Ele depende de pessoas, ele depende de gestores. E cada clube tem uma realidade. E é importante entender a realidade de cada clube. O Textor aparentemente entendeu bem a realidade do Botafogo. Na Europa a coisa está funcionando diferente. Mas, novamente, é mais um sinal de alerta. Não existe só SAF ruim, não existe só SAF boa. Assim como diversas empresas no mundo inteiro, vão existir empresas boas, saudáveis financeiramente, rentáveis, lucrativas, e vão existir empresas ruins e deficitárias. A questão é como você fundamenta o seu negócio, sobre que base você fundamenta essa negociação, para a partir daí a gente ter um caminho vitorioso pela frente, ou pelo menos tender a isso, fazer tudo certo para que isso ocorra. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse caso, que não é um problema diretamente do Fluminense, obviamente, muito menos, nem diretamente do Botafogo, mas que pode afetar um rival. Então é mais uma coisa que a gente tem que ficar alerta aí. Fechou? Um abraço. Porque isso é uma coisa que eu particularmente sou contra. O multiclubes. A não ser que seja um grupo City. Porque tem uma estrutura absurda, que tem muito lastro para investimento, porque dependendo de alguns grupos multiclubes, eu não sou muito a favor, né? Como o 777, como o próprio John Textor, através da Eagle. Enfim, eu fico com um pé atrás em relação a isso, porque fica, para mim, tem muito conflito de interesse, muito tiro daqui para colocar lá. Enfim, não sei se tem algo perfeito nessas situações. Vamos ver. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Deixa aí o like, se não o seu comentário, se inscreve no canal, tá? Dá aquela força aí. Valeu!